As pessoas querem receber um milagre, mas quer que ele venha pronto. Quando se deparam com uma dificuldade, eles abandonam. Às vezes Deus te dá um projeto, mas você tem que construir, você tem que dar o passo. Tem uma passagem em Lucas que conta a história de um paralítico que foi curado por Jesus. Esse paralítico foi levado por seus amigos em cima de uma cama até o encontro de Jesus, e quando chegaram lá, tinha uma multidão enorme, era impossível chegar até Jesus. Mas eles usaram o que Deus deu de melhor para eles, a inteligência. Falaram, vamos subir em cima do telhado e vamos te levar até Jesus. Muita gente que estava lá embaixo deve ter olhado e rido da cara deles e falado, isso nunca vai dar certo, como que você vai pôr um paralítico em cima do telhado, em cima de uma cama? Isso é loucura. Mas posso te dizer uma coisa, seja esse louco, porque para você viver um sonho grande, para você viver um milagre, a única pessoa que tem que acreditar e ter convicção é você. E a única aprovação que você precisa é de Deus. E para viver um milagre, senhores, não é para quem desiste, é para quem faz acontecer. Já agradeceu hoje por ter acordado, por ter se alimentado, ter um teto sobre sua cabeça, seu trabalho? É isso aí. Então aproveita agora, fecha seu olho aí. Agradece, só agradece. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela comida sobre a minha mesa, pelo teto sobre minha cabeça, pela minha família, pelas oportunidades. Eu agarro com força, não solto de forma alguma. Quanto mais a gente entende quem o Senhor é, mais o Senhor vai nos levando a lugares altos, Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Levanta famílias guardadas, ungidas e que sabem o que carregam. Jesus, levanta uma igreja que não abaixa a cabeça para nenhum inimigo ou para nenhuma retaliação. Nós só nos curvamos diante do Senhor. Nós só nos prostramos diante do Senhor. Nós declaramos, ainda esse ano, viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Como Jesus consegue dormir em meio a uma tempestade? Qual é o segredo? Qual é o princípio? Qual é a chave? Jesus estabelece um princípio. Só pode dominar tempestades quem consegue dormir em meio a elas. Você só vai dominar os inimigos que não roubam o teu sono. Porque a partir do momento que eles te amedrontam, você saiu desse lugar de autoridade. Se você olha para os seus inimigos de uma forma mais elevada do que eles são, você sempre vai achar que não vai conseguir vencê-los. Mas se você olha para os seus inimigos do tamanho que de fato eles são, você não vai ter dúvida. Jesus já venceu cada um deles por mim. Jesus, ele acalma a tempestade, mas antes ele dorme no meio dela. Você só vai dominar a tempestade que você consegue dormir em meio a elas. Ele é o Pai da eternidade. Ele é onisciente. E ele conhecia toda a palavra. Ele é o Verbo. Ele é a palavra. Então, quando existe uma tempestade, eu imagino Jesus olhando para as ondas e ele fala, meu pai já disse que não é afogado que eu vou morrer. Então, hoje não é o meu dia. Quando você conhece o seu futuro, você não fica angustiado durante os processos do seu tempo presente. Por quê? Porque você já ouviu de Deus a última palavra a seu respeito. Porque quando a gente caminha debaixo do Pai da eternidade, a gente não fica ansioso ou preocupado com momentos futuros, porque a gente sabe a quem o futuro pertence. A Bíblia diz, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Quando você confia no Pai da eternidade, você sabe, meu amanhã vai ser melhor que hoje. O meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque o Deus da minha história de ontem é o Deus da minha história hoje, e Ele está desenhando o meu futuro também. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, o primeiro, o que vai à frente. Você sabe o que é um príncipe? É alguém que se antecipa, é alguém que é primícia em algo, é alguém que é a primeira parte, é alguém que vai à frente. A Bíblia não diz apenas que Ele é a paz, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Por que Ele é o príncipe da paz? Porque quando Ele chega primeiro, a paz se estabelece e vem logo em seguida.
Quando Jesus entra na sua casa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na tua empresa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua família, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua vida, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Todos os lugares que a gente não tem experimentado paz são lugares que a gente ainda não deu para Ele o governo. É impossível entregarmos para Ele o governo de alguma área e essa área não ser repleta de paz. Para você experimentar paz que excede o entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Tem áreas que a gente não consegue viver em paz, porque a gente ainda quer entender tudo, como vai ser, de que forma vai ser, e isso consome você. Há momentos em que você quer ser abraçado por Deus. Cara, essa fé entra na sua cabeça e ela pega... Aí eu não me peço explicação que eu não vou saber dar. É aí que eu falei, é o sabor, você não consegue. Ela pega a sua mente, mas ela pega também o seu coração. E você, com base em tudo isso, ouve aquela voz falando assim: filho, eu tô aqui. Olha, é a primeira vez que eu conto isso em rede. Hein? Poucas pessoas sabem disso. Eu estava numa clínica tratando da minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa que eu estava com o risco de suicídio. E 2 detalhes aconteceram aí. Por isso que o meu livro chama O Ceticismo da Fé. Tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar que é coincidência. A médica que me recebeu ali, a psiquiatra, eu não tinha condição de ficar naquela clínica. Eu lembro eu no quarto, vários dias no escuro, muito mal, muito mal. Sabe o que é você ajoelhar, querer orar e só chora? Eu não queria viver. Eu perdi a ligação com a vida. A verdade foi essa. E quando eu cheguei, eu lembro na clínica eu lá, e eu lembro das meninas tentando, Rodrigo, come, as meninas, as enfermeiras que ficavam lá. Não. Só Deus conhece os corações. A médica que tinha que assinar para eu ficar lá, chamada psiquiatra, ela foi lá, ela nem me conhecia. Ela não me conhecia. E ela sabia que eu não podia estar lá. O outro médico que estava falando assim, ele não pode ficar aqui não tem condição técnica de recebê-lo, porque se eu me matasse ali dentro, imagina. E ela sentiu uma voz que falou com ela assim: cuida dele. Ela assinou e eu fiquei lá. Ela responsabilizou. Eu tava lá em tratamento. Mal. Um belo dia eu ia fazer uma besteira. Tu planejou? Planejei. Tô contando isso pela primeira vez aqui. Eu peguei uma corda, botei na mochila, saí do quarto. Lá tem um lago muito bonito. Eu ia fazer uma bobagem. Eu não estava ateu. Não. Não. Mas tem um sentimento pior do que o do ateísmo. O nada. O abandono. Abandono. Sentia que Deus tinha te abandonado? É. Você tá entendendo? Porque você descobrir que você é órfão porque sua mãe morreu na gravidez é diferente de descobrir que ela tá viva, mas te jogou no lixo e alguém te achou. Nesse dia eu ia acabar com tudo. Quando eu desci lá no lago, eu resolvi despedir da vida. E eu falei com ele muito bravo. Eu falei, olha, eu sei que eu errei na minha vida, o senhor não é culpado de tudo, mas eu fracassei. O senhor tinha talvez muita coisa pra mim, mas desculpa. Eu pisei na bola. Fiz porcaria. Na hora que eu tava assim, chegou uma das enfermeiras, sentou do meu lado. Lembro como se fosse hoje. Oi, amiguinho. Eu lembro até a roupa que ela tava. Ela tava com aquelas calças que vai até o... Porque eu vou explicar porque que eu lembro da roupa. É que vai até o tornozelo aqui, chinelo de dedo. Tudo bem, amiguinho? Eu falei assim, não, por quê? Não sei se você que me diz, porque Deus mandou eu vir aqui que você tá precisando de mim. Tá precisando dele. E a mesma coisa que a médica falou, ele mandou eu cuidar de você. O que tem nessa mochila? Agora eu vou contar o bastidor da história. Essa enfermeira, ela estava no plantão dela. Que lá tem a clínica e tem a casa de alguns funcionários solteiros que é ali dentro. Ela sentiu na hora uma voz dela falando assim, desce agora lá no lago, porque o Rodrigo precisa de você, vai agora. E a voz ficava como empurrando assim, sabe? Vai agora, incomodando, vai agora, vai, desce. Aí ela pegou, gente, mas que isso? Não posso ir lá no lago, eu tenho plantão aqui, eu tenho que... Vai agora. Ela falou, tá bom, eu vou.
E ela ainda tinha um problema ainda, que a chefe dela tava querendo um motivo pra mandar ela embora. Então ela falou assim, a minha chefe me vê deixando o plantão aqui, descendo lá pro lago, vai sobrar pra mim. Mas tá bom. Aí ela chamou uma amiga dela e falou, me cobre aqui que eu tenho que dar uma saída. A amiga, tá bom. Aí quando ela foi descer, não. Você vai pro quarto, vai trocar de roupa, vai botar essa roupa e vai descer a paisana. Eu falei, gente, eu não posso, se eu atravessar aqui, a chefe me viu, eu tô lascado. Vai agora. Então não ordem mesmo assim. Quando ela chegou, eu tava lá no lago. Eu sou cético demais pra acreditar que isso é coincidência. Faz sentido crer. Eu me senti amado. E eu posso dizer pra vocês, aquilo me ajudou tanto na terapia, junto com outras coisas, é claro. Eu estudei bastante Viktor Frankl, a logoterapia e tudo mais. E eu descobri uma força que ela não vem de mim. Eu nunca podia imaginar que eu ia me reerguer. Ele me reergueu, saí. Por alguém que teve depressão severa como eu, tá aqui conversando, contando piada e tudo mais. Venci tudo? Não, mas até é bom, porque senão você começa a se sentir... Você não acabou, né? Nunca, exatamente, é muito bom. E eu me tornei mais sensível. E Deus tá me usando tanto, que hoje eu sou um adventista do sétimo dia, falo com muito prazer, né? Mas eu já não limito mais o meu leque de conversas e diálogos dentro do meu... Todo mundo sabe o que eu acredito. Mas ao mesmo tempo, eu tô aqui. Então, eu estar aqui, mediante o que aconteceu lá, é um milagre. Porque aquele Rodrigo nunca podia imaginar que pouco tempo depois, eu estaria num programa como esse, falando para não sei quantas mil pessoas estão assistindo a gente agora, não tenho nem ideia. Mas eu falo com vocês, Deus é tão real que dá para tocá-lo. Então, se de repente aqui não é nenhum programa da Igreja Deus é Amor, não estou falando nada no rádio, mas permita-me uma coisa que, com muito carinho, eu vou pedir uma licença a vocês. De repente, tem uma galera que pegou a gente agora, está assistindo, são 15 para as 11, de repente a gente está falando agora com outro Rodrigo, que está com a vida desgraçada. Você está entendendo? Eu não sei. E eu quero dizer para você que está ouvindo aqui agora, tenha esperança. Deus existe. E aqui eu falo como crente, mas falo como acadêmico. E ele não só existe, ele existe e me ama. E é bom. E é bom. Pô, porque esse eu que não sou nada. Ele me escuta. Sim. E vem aqui falar comigo. Caramba, bicho. Aí o nada se transforma no tudo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todo sonho vem acompanhado de conspiração. É impossível você querer sonhar com qualquer coisa e uma conspiração não vir direto contra você. E detalhe, às vezes vem de pessoas que deveriam te proteger. Porque conspiração que dói mesmo é aquela que vem de pessoas que comem na tua mesa, vem de pessoas que deveriam falar bem de você, vem de pessoas que você pegou lá embaixo e ajudou e hoje estão conspirando contra o teu futuro. Porque junto com pessoas, no pacote vem tudo isso. Vem a inveja, vem a fofoca, vem o disse-me-disse. É no pacote. Quer conviver com pessoas? Você vai ter que aprender a lidar com tudo que vem junto. A maioria das coisas que você acha que é um sonho é apenas um objetivo de vida e não um sonho. Todo mundo fala assim, meu sonho é ter uma casa própria. Quem já escutou falar do sonho da casa própria? Muita gente aqui, casa própria não é sonho, é objetivo de vida. É porque você não sabe nem definir o que é sonho que você não luta por ele. Porque sonho, uma vez realizado, perde-se o propósito. Então, se o seu sonho é conseguir uma casa própria e você consegue ela aos 40 anos, então acabou o propósito de vida? Já pode partir? Não! Quando você realizar esse objetivo de vida que é a casa própria, você já começa a entrar em outro objetivo. É assim que funciona. Seu objetivo de vida é casar. Quando você casa, agora você tem outro objetivo de vida, ter filhos. Um sonho é algo que Deus colocou no seu coração, que aponta futuro, que não se realiza sem a manifestação e a intervenção divina. E quando realizado, todo mundo ganha. Quando eu sei que um sonho é de Deus e quando o sonho é uma coisa do meu coração? Porque geralmente as coisas do nosso coração só a gente sai ganhando. As coisas de Deus todo mundo ganha quando se realiza.
Então um sonho que vem de Deus e Ele coloca em você, e aqui não tem nenhuma pessoa, nem me escutando na internet, nem aqui presencial, que não tenha um sonho colocado por Deus. Você pode não ter percebido ainda, você não pode ter descoberto ainda, você não pode ter fechado os olhos e sentido o sonho, mas todo mundo aqui tem um. E quando realizado, e você precisa realizá-lo, porque não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas que vão ganhar, receber, ser alimentadas, porque você realizou o teu sonho. Eu tenho um sonho de quando partir, a pobreza e a ignorância espiritual ter diminuído drasticamente. Então quem passou pela minha vida falou, eu era mais pobre, eu era mais ignorante espiritualmente, melhorei isso porque o Thiago passou pela minha vida. Esse é meu sonho. Martin Luther King tinha um sonho de ver negros e brancos andando juntos pela rua, de não serem julgados pela cor da pele, mas pelo caráter que possuíam. E realizou quando morreu. Quem ganhou? Ele? Não. Toda uma geração de negros. E hoje, todos os negros podem entrar em restaurante e votar e etc. Porque um homem realizou o seu sonho. Um homem com um sonho muda uma geração. Mas o que você precisa estar preparado é porque eu vou te ensinar. Esse negócio de vai dar tudo certo é mentira. Mentiram pra você. Não vai dar tudo certo. Você vai ser apunhalado muitas vezes pelas costas. Você vai ser jogado algumas vezes na cova dos leões. Você vai andar algumas vezes pela fornalha enquanto estiver nessa terra. Algumas vezes você vai achar que Deus vai te pegar pela mão e não vai deixar você afogar, mas você vai afogar sim. Ele só vai te pegar lá embaixo. Mas você vai afogar. Não vai dar tudo certo, mas a garantia é que, mesmo que não dê tudo certo, ainda assim a gente vai sair ganhando. Essa é a garantia. A garantia é que, no final, a recompensa vai fazer ser esquecida a dor do processo. A dor de tudo que a gente atravessou. Porque quando você está vivendo o teu sonho, tudo que você passou até chegar lá, já não te fere, já não te toca, porque o sonho tem uma função na vida do ser humano, anestesiá-lo das dores da vida. Ele funciona como uma morfina. Quem está sonhando, apanha e não sente. Porque quem está sonhando não sente as dores da vida como os outros sentem. Mas o que você tem que saber é que junto com o sonho, vem as conspirações. Existem 4 tipos de conspirações que eu quero te ensinar. Existem 4 tipos, a externa, a interna, a demoníaca e a última que eu vou te ensinar. Conspiração externa é tudo aquilo que vem de fora para dentro. Pessoas tentando conspirar contra você. Colegas de trabalho. Mas tem gente que recebeu conspiração dos próprios pais, dos primos, dos amigos, dos irmãos. Tem gente que o vizinho do lado conspirou. O colega de trabalho da mesa do lado armou. Você não tem que se guiar pelo que teus irmãos fazem, é pelo que teu pai manda fazer. Os irmãos sempre vão falhar. O pai é que não falha. O pai é que protege. O irmão falha. Tanta gente esperando a aprovação dos irmãos, esperando a aprovação de alguém, mas meu pai nunca me aprovou, minha mãe não me deu tapinha nas costas, Moisés também não foi aprovado pelo povo, Jesus não foi recebido pelos céus, e você quer tapinha nas costas para cumprir o teu próprio sonho? Eu não acabei a faculdade porque meu pai não quis pagar todas as prestações. Até quando você vai ficar colocando a culpa nos outros? Se na Bíblia ninguém recebeu tapinha nas costas para cumprir seus sonhos. José cumpriu dentro de uma prisão, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e você quer prestaçãozinha paga adiantado? O que está acontecendo com você? Ou você não está lendo na Bíblia, ou você não crê em Deus. Porque não é fácil como você quer. Não está tudo garantido, não vai dar tudo certo, ainda assim você vai sair ganhando. É só persistir até o final, é só você resistir às pressões, às conspirações externas, ficando em silêncio. Não existe nada que você possa fazer contra uma conspiração externa. O que José fez contra os irmãos? Nada. E Davi? Nada. Se você está querendo aprovação, pede para Deus te levar logo, que lá no céu você vai ser muito aprovado. Aqui na terra, você vai ter que lidar com rejeição, com abandono, com falta de tapinha nas costas, porque é isso que vem no pacote quando você começa a liderar pessoas. É isso. Então como é que José e todos os outros heróis bíblicos e heroínas bíblicas resistiram às conspirações externas? Em silêncio. Porque o máximo que eles podem fazer é conspirar. Tocar, ninguém toca em você. Deixa eles conspirarem!
Segunda conspiração. Essa aqui é terrível. A conspiração interna. É quando você começa a se auto-sabotar. É Deus dar o sonho para José e José começar a discutir com Deus. Mas eu não fiz faculdade de administração, como é que eu vou administrar uma nação? Mas tu sabes, né, Senhor, que antes de você me botar no trono, vamos resolver aquele negócio da túnica colorida que eu tinha, que tomaram de mim. Deus está querendo te botar no trono e você está querendo discutir túnica de 20 anos atrás. Isso chama-se conspiração interna. É quando você começa a lutar contra você mesmo. É quando você começa a auto-sabotar os sonhos de Deus na sua vida. Mas comigo não pode ser, mas porque eu saí daquele bairro, é que eu sou pobre, é que meu pai não me treinou, é porque eu não terminei a faculdade. Você começa a dar 1000 desculpas. Não, é porque eu tô acima do peso. Não, porque eu sou deficiente. Não, porque eu sou aquilo. Não, porque eu conheci Jesus hoje. Não, fulano já está 20 anos no evangelho. Por acaso tem um Deus diferente para escutar novo convertido e velho convertido? Quem está nas drogas hoje, nem se converteu ainda e orar, o mesmo Deus que escuta o crente de 50 anos vai escutar o drogado lá fora. Esse é o Deus que a gente serve. Então uma das conspirações mais difíceis de lidar não é a externa, que é só você ficar calado. É a interna que você tem que dominar. Conspiração interna você domina. Porque quem não domina a si mesmo, não domina mais nada. Então quando eu começo a falar, não, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Qual foi o homem na Bíblia que falou, Deus, estou pronto. Porque quando Deus chama Moisés, ele fala, eu não posso, eu não sei falar, eu sou gago. Quando Deus chama Gideão, Gideão fala, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais pobre das tribos. Toda pessoa que Deus chamou sabia que não estava preparado, porque Deus não está vendo as tuas habilidades. Deus está procurando seu coração. Não é que suas habilidades não sejam importantes, não. Por exemplo, quem vai te contratar por emprego, quem vai querer ser seu sócio no negócio, ele vai ver tua habilidade, não é teu coração, não. Então não abandona as habilidades, não. Mas para Deus. Então cuidado, porque você precisa aprender a partir de hoje a governar a si mesmo. Domínio próprio, porque você só consegue matar a conspiração interna com domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então quem não tem o Espírito Santo não consegue matar as conspirações internas. Porque quando o Espírito Santo entra, ele te transborda de uma forma que a conspiração interna sai para fora. Então, primeiro, fique calado diante das conspirações externas. Segundo, domine a si mesmo para expulsar as conspirações internas. O terceiro tipo de conspiração que se levanta quando você tem um sonho, quando Deus coloca um sonho, um projeto em você, é a conspiração demoníaca. Para quem nunca percebeu, nós temos um inimigo, um opositor. O diabo, vermelhinho. Cada um chama de uma forma. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto você está de férias, ele está trabalhando. Enquanto você está descansando da igreja, ele está projetando contra você. Não pensa que o mundo espiritual descansa, não, porque não descansa. Quando o inimigo identifica que tem um sonho na tua vida, além das conspirações externas, porque às vezes o teu próprio pai está desdenhando de você, teu irmão está mentindo, está fofocando o seu nome, mas não tem nada a ver com Satanás, são problemas emocionais deles. O problema emocional dos teus pais, do teu colega de trabalho, não tem nada a ver com o diabo, não, é problema deles. Então a pressão demoníaca não necessariamente é a conspiração externa, mas o inimigo vai colocando armadilhas. E a única forma de você lutar contra a conspiração demoníaca é através da oração. Não existe nenhum inimigo espiritual que fique de pé diante de quem está de joelhos.